Recentemente, o nome Blaze vem sendo estampado em vários vídeos aqui no YouTube. Parece que finalmente essa pirâmide financeira vai ser desmascarada. Pode parecer algo impossível no momento, porque tem muitas empresas fantasias, empresas fantasmas dando cobertura a um esquema gigantesco. E nesse vídeo eu vou dar o meu relato de experiência de uso com a Blaze. Mas antes de eu falar abertamente sobre o que aconteceu comigo na Blaze em específico, eu preciso dar uma introdução dos fatos para vocês entenderem em que momento da minha vida eu estava passando e como eu cheguei nesse esquema de pirâmide bem antes dos YouTubers começarem a divulgar isso. Bom, é o seguinte, eu comecei a entrar no mundo do NFT. Na verdade, antes disso, eu mexia com ações, e depois eu fui passando, fui escalando meus investimentos e comecei a investir em criptomoeda, Bitcoin, Ethereum e etc. Quando eu comecei a investir em criptomoeda, eu comecei a ter um retorno muito bom, porque isso foi logo no começo da pandemia. A pandemia veio, derrubou todas as ações, o preço de criptomoeda, tudo despencou. Eu comecei a investir bem nessa época e eu peguei o boom do retorno. Então o meu investimento, que sempre foi pouco, não sou filho de rico, nunca tive dinheiro sobrando para aportar. Na época eu morava sozinho, trabalhava em supermercado para abastecer corredor, é o trampo que tinha que fazer e eu fazia, mas deixava de sair fim de semana, deixava de curtir com a galera para poder investir. E acontece que começou a dar certo, começou a dar muito certo na verdade, porque criptomoeda é aquele negócio, de repente ela escalona em 2, 3, 4, 5 vezes, e aí eu comecei a pesquisar e estudar mais sobre o assunto, até que eu cheguei nos jogos NFT. Jogos NFT, diferente dos jogos de cassino, como a Blaze, por exemplo, ele não é simplesmente uma questão de sorte, mas calma que eu vou te explicar a relação que isso tem com a Blaze já já. Acontece que, bom, como é que funciona mais ou menos os jogos NFT? Você compra uma conta ali, certo? E essa conta você vai fazer alguma atividade. Não vou nem falar que é um jogo em específico, porque raramente é um jogo. O jogo é como se fosse uma máscara para você de fato estar investindo em uma moeda, como se fosse o Bitcoin, Ethereum, etc. Então, por exemplo, digamos que eu entrei naquele jogo e eu comprei a moeda a 5 reais. Se a moeda começava ali 10 reais, eu consigo sacar daquele jogo quando eu quiser, no tempo que eu quiser, com a moeda 10 reais e assim eu vou multiplicando meu capital. Você simplesmente não pode também, assim como em criptomoeda, entrar e sair quando o negócio subir. A ideia é que você faça a máquina funcionar ali dentro, você vai tendo mais personagens dentro do jogo, vai aumentando realmente o seu portfólio de jogos e assim você vai crescendo o seu capital. Eu peguei essa entrada do mercado de NFT bem no comecinho, cara. Tem até jogos, um jogo chamado Alienware, aonde você nem precisava colocar dinheiro na época. Você simplesmente entrava e começava a jogar gratuitamente e começava a sacar dinheiro. Parecia maluquice e de fato era maluquice e tava mudando a vida de um monte de gente e por um bom tempo mudou a minha também. E vocês vão entender por quê. E eu falo um bom tempo. Acontece que a partir desse jogo eu fui tendo mais grana, fui entrando em outros jogos, etc. E comecei a alavancar meus investimentos assim numa velocidade absurda. Coisa de que todo mês eu triplicava, quadruplicava o meu portfólio em jogos. Até que eu tinha mais de 10 contas em vários jogos. Eu comecei a fazer uma grana muito alta. Coisa que eu nunca na minha vida, família humilde, consegui ter acesso assim de uma hora para outra. E isso durou mais ou menos uns 8 meses, do começo ao fim. E como é que foi o fim disso? Quando eu estava no pico, lá no máximo do máximo, eu tinha um capital aí já estimulado em cerca de 500 mil reais mais ou menos, dentro desse sistema de NFT, de jogos tal, eu comecei a procurar outro tipo de investimento, exatamente para diversificar capital. Só que a bolsa de valores com rendimento de 1% ao mês, no caso bem ok, bem positivo, já não era mais atrativo para mim. Eu começava a pensar, por que eu vou investir aqui se aqui tá pagando, multiplicando meu capital sem parar, entendeu? E eu conseguia sacar dinheiro, era um dinheiro real. A parte do NFT não era uma parada ainda que estava em decadência como está hoje em dia. Na época, era a novidade do momento, o mundo vai mudar com isso aqui. E talvez um dia mude ainda, mas por enquanto é só uma questão de você realmente pôr o seu dinheiro em risco. E aí que acontece? Quando eu estava nessa alta, eu descobri os cassinos.
A Blaze na época não tinha toda essa influência, não tinha todo esse mercado, era apenas mais um método de investimento. E como eu estava vivendo numa parada totalmente nova, para mim era totalmente possível que aquilo também fosse verdade. E aí eu comecei a testar o aplicativo. Como eu tinha uma grande grana na época, para mim apostar R$ 1.000, R$ 2.000 era uma coisa normal. E eu pegava essa grana e eu comecei a fazer o quê? Eu sempre tentei pegar a alma do negócio. Então eu começava a testar fórmulas matemáticas e ver o que eu poderia fazer para tentar vencer o sistema, certo? Só que nunca dava certo. No começo você fazia uma grana, só que nunca o suficiente para você falar, beleza, valeu a pena. Era sempre o suficiente para você falar, tá, mas se eu coloquei isso, eu fiz isso, e se eu colocar mais? E se eu colocar 10 vezes mais? Então esse retorno que eu tô tendo vai ser maior, vai ser bacana. Só que a partir do momento que você inseria mais, você começava a perder. Eu tentava calcular o horário aonde isso funcionava, mudava do nada. Eu tentava calcular os jogos dentro da Blaze, tem vários jogos ali. Cara, nenhuma estratégia funcionava. Eu fui reparando também o seguinte, eu não vou mostrar aqui imagens, tá, do site, de nada disso que eu tô falando, porque eu não quero que isso seja atrativo. Esse tipo de negócio, ele tem o poder de ser magnético, assim. Você vê o número ali, você começa automaticamente, o ser humano, ele é curioso. Ele quer ver, ele quer testar. E aí é aonde, cara, se você entrar uma vez e não sair, vai ser difícil de você sair, porque se você perde uma grana, você fala, beleza, agora eu vou jogar pra recuperar. E aí você perde de novo. Aí fala, pô, cara, essa grana aqui era importante, eu preciso recuperar. E aí você vai entrando num ciclo, cara, infinito. E você não consegue sair. Mas vamos lá, seguindo o carretel. E aí o que acontece? Bom, eu comecei a perceber que, beleza, aqui a gente tem, né, a tela da Blaze, e aí eu vou usar o exemplo do aviãozinho, que é o mais famoso aí, né? O aviãozinho funciona o seguinte, você coloca uma aposta, o aviãozinho ele sai do ponto A para chegar até o ponto B. Não tem um momento exato para ele parar. Quanto mais ele avançar, maior vai ser a multiplicação do seu capital. E aí você tem o poder de parar a aposta quando você quiser. Sim, beleza, você aperta lá para parar, o aviãozinho, se ele não tiver decolado ainda, você consegue ter o retorno daquele multiplicador que você colocou ali. Certo? Então vamos supor, o aviãozinho começou a ir. Você não sabe quando ele vai parar. Você tá naquela adrenalina, aquela tensão. Ele começa a subir, vezes 1, vezes 2, às vezes 1,5 e tal. E ele vai indo. Se você apertou para ele parar antes dele decolar, você ganhou. Se você apertou para ele parar depois que ele já foi, se ele simplesmente decolar de uma vez só, você perdeu tudo que você investiu. Então a questão é você tentar ganhar um pouco contra a chance de você perder tudo que você colocou ali. Por si só já não é uma ideia muito boa. E aí, no canto esquerdo aqui da tela, vocês estão vendo invertido aí, tem o chat, como se fossem as pessoas que estão jogando com você ali ao mesmo tempo. Só que eu comecei a perceber que o nome dessas pessoas, o nick, primeiro que já era muito normal, não tinha tipo o que a gente vê geralmente em jogos, coisa como, sei lá, André 1234, entendeu? Tipo, aquilo que as pessoas preenchem porque já tem alguém com aquele nick, não, era sempre nome completo, nome, beleza. Eu comecei a perceber também que em outros sites de jogos de cassino tinha os mesmos nicks. Parecia que as mesmas pessoas estavam jogando aquele jogo, depois ia para outro site e jogava com o mesmo nick. Falei, cara, tá errado. Outra coisa que eu comecei a perceber é, muita gente tava ganhando. Tipo, multiplicador de vezes 15, vezes 20. Como é que um sistema consegue se manter se ele realmente faz as pessoas ganhar? Entendeu? Obviamente que financeiramente não faz sentido nenhum. Até porque muitos desses sites de apostas, quando você entra, e você entra, por exemplo, sei lá, com R$ 200, ele te tem uma promoção que você dobra a sua bancada. Então, ao invés de 200, ele já está te dando 200 para você usar dentro do site. Você não pode sacar. Óbvio que você não pode sacar. Então, cara, não bate a conta, não fecha. Você tem que perder para poder fechar, entendeu? E isso é uma coisa que na época, quando eu comecei a entender, beleza, esse sistema aqui não vai dar certo, eu vou cair fora. Caí fora, mas eu achei que jamais isso ia para frente. Só que com o poder da mídia e desses influenciadores, cara, que pelo amor de Deus, o cara sabe que é um jogo de azar. O cara sabe que ele vai, né, tipo assim, te influenciar a perder o seu dinheiro. Ele tá preocupado com o dinheiro dele, porque afinal de contas ele fez uma parada que ele sabe que é errado. A parte dele tá garantida. A sua parte que se foda, cara. E a realidade é essa, entendeu? Mesmo sabendo disso, eles fazem esses vídeos e finalmente, cara, depois, sei lá, de 5, 6 meses, quando o negócio começou a desandar,
eu tô vendo que parece que a mídia tá começando a ir contra esse sistema. Muitas pessoas já fizeram vídeo. O Daniel Perin, cara, eu não lembro o nome do cara, mas ele fez um vídeo que tá, acho que é o mais famoso do YouTube atualmente, tá com quase 3 milhões de visualizações já, onde ele expôs, né, e no vídeo ele vai atrás do dono da Blaze, ele não acha quem é o cara, porque obviamente o cara tá escondido em um monte de nome fantasia, empresa fantasma, etc. Nando Moura soltou um vídeo hoje também falando sobre o assunto. Finalmente, cara, a oposição está se levantando e eu não poderia deixar de dar esse meu relato para vocês. Sobre a questão dos jogos NFT, como que caiu? E aí é até a parte onde eu tenho experiência. Eu não sei como é que tá o mercado hoje em dia. Mudei meu foco, eu sempre tive o sonho, na verdade, de mexer com internet, de gravar vídeos. Esse é o meu sonho desde criança, assim, desde que eu jogo videogame. Cara, eu quero falar sobre as coisas que eu gosto. E aí, depois que isso caiu, a minha vida, imagina, eu estava acostumado com um padrão de vida social lá em cima, né, faturando alto, alguém que nunca teve acesso ao dinheiro desse jeito, e não era fácil, não pense você que era fácil, eu madrugava estudando inglês para poder participar de fóruns, para ver moedas, até porque o sistema de criptomoedas em si, Bitcoin, Ethereum, ainda é uma parada que vai dar muito certo no futuro, que ainda dá certo, tem uma certa estabilidade, claro que também tem os cabeça de mercado, os baleia, o Elon Musk da vida que manipula a moeda para fazer ela subir e cair quando ele quiser. Tem esse tipo de coisa, não vou falar que não. Só que não é igual os jogos de azar. Os jogos de azar é literalmente feito para você perder. Na cripto, se você tiver um certo... Cara, um certo estudo de mercado e uma paciência de Buda para não vender sua moeda ou para comprar na hora certa, realmente você pode fazer dinheiro. Eu falo porque eu fiz e, cara, é uma parada que eu ainda penso em voltar a mexer assim que o meu primeiro sonho, o meu foco, que é YouTube atualmente, se concretizar. E eu tô nessa caminhada, eu tô feliz com o que eu tô fazendo aqui no YouTube, o trabalho que eu tô fazendo, os vídeos estão saindo com a qualidade que eu queria que saísse, diante do tempo que eu tenho, que não é muito pra fazer, porque eu ainda trabalho, né, com serviço normal, CLT, tive que voltar, cara, aquele negócio, voltar pra trás, pegar impulso pra ir pra frente, entendeu? É isso que eu tô fazendo nesse exato momento. Mas sobre os jogos NFT, o que acontece? Chegou na virada do ano passado pra esse ano, tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu ano passado, tipo, é muito recente, entendeu? No final do ano, lá por novembro, o negócio tava em alta, cara. Muita gente entrando com muita grana, beleza. Eu, inclusive, tava lá voando, fazendo muita grana. Viajei, curti um pouco. Quando virou o ano, começou a cair. Só que o que os desenvolvedores dos jogos falavam na época? Não, é que a galera tá sacando porque é fim de ano, estão pagando IPTU, estão pagando IPVA e não sei o que. E aí você ficava naquela, pô, até agora foi assim. Toda vez que cai, eu coloco mais, o negócio sobe. Toda vez que cai, eu coloco mais, o negócio sobe. Por que agora vai ser diferente? Entendeu? Há meses estava acontecendo esse movimento de mercado. Então, obviamente que o meu pensamento era: tá caindo? Vou comprar mais. Eu queria chegar no 1 milhão e eu tava na metade do caminho, tá ligado? Eu não ia parar ali. Cara, pois foi exatamente o contrário. Ele caiu, eu coloquei mais e ele caiu de vez, tá ligado? E ele foi pra baixo, mano. Então, chegou um momento que eu literalmente falei, cara, fudeu. E aí eu tentei sacar, brum, saque bloqueado, limite de saque, tá ligado? Uma coisa que nunca teve antes. Só que daí os próprios desenvolvedores tava naquela, mano, já era, a galera vai cair fora e todo mundo querendo cair fora de uma vez só. Os desenvolvedores começaram a parar de responder em Twitter, em Telegram, tá ligado? Os caras sumiram, era tudo asiático, outro era lá de Israel. Pelo menos dos que eu conhecia, nenhum era brasileiro. Tinha alguns projetos brasileiros que estavam vindo, mas chegaram tarde demais, pegaram essa queda aí e o negócio foi por água abaixo. Até onde eu sei, tem ainda alguns jogos NFT rolando, lançamentos de moeda, essas coisas sempre tem, mas eu não acompanho mais, eu não mexo com isso mais. É igual eu falei pra vocês, eu não posso chegar aqui abertamente e falar que nada nesse mercado digital funciona. Eu tô apenas para falar para vocês que Blaze não funciona. Por relato próprio, por experiência própria, não tenho a menor vergonha de chegar e falar que eu perdi dinheiro nisso, que eu testei isso, porque, cara, é mais fácil vocês ouvirem de alguém que já passou pela parada. Muita gente tá mentindo pra vocês, esses influenciadores que mostram ele apertando o botão e o negócio dando dinheiro. Isso aí, cara, é furada total, é mentira pura. Isso eu garanto pra vocês, tá? Então, assim, esse é o meu relato, cara.
é o que eu posso passar para tentar ajudar nesse caso, velho. Porque se o outro lado aqui é forte, tem muita gente poderosa ali, muito youtuber famoso que tá falando para vocês entrarem na parada, fazendo essas propagandas que eles fazem ridículas e mentirosas, e agora começou a nascer essa outra força aqui ao contrário, mano, eu vou estar desse lado aqui, velho. Vou me posicionar, tá ligado? Esse é o meu pensamento e é essa minha história, assim, de vida, essa maluquice toda. É o que eu posso passar pra vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui, cara. Obrigado de verdade pra todo mundo que tá acompanhando o canal. Se inscreve. O canal não tem o foco, né, nesse negócio mais de investimento, essas coisas, mas eu tenho sempre uma coisa ou outra pra falar, porque eu realmente sou um cara que testa muitas coisas, que eu quero ver, sabe? Tipo, eu quero realmente saber o que tá rolando, entendeu? Independente do assunto. E esse canal também não é muito nichado. Eu gosto muito de falar de jogos, porque é uma parada que eu realmente amo, entendeu? Eu jogo desde criança. Filmes também, eu falo sempre aqui. Então é uma coisa que, tipo assim, tem vários assuntos que englobam, entendeu? Vi a oportunidade de falar sobre isso, tenho muito a falar sobre isso. E esse é o meu relato, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Vou ficando por aqui então, um grande abraço, falou aí, até mais.